Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Mateus, obrigado, meu irmão. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Isso, bacana. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amandinha, bota para mim lá na projeção também, lá na transmissão. Mateus capítulo 11, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mais uma vez, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês, o que diz? Acharão, amém? Vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela leitura da tua palavra, aonde nos conduz a um caminho de resposta, solução e providência para a nossa vida. Para cada atividade, cada situação em que nos encontramos, nós encontramos em Ti, ó Deus, refúgio, refrigério, socorro bem presente. E essa oportunidade que nós temos, ó Deus, de sermos renovados e transformados pelo poder da Tua palavra, pelo poder da fé que o Senhor colocou em cada um de nós, pela atuação do Teu Espírito Santo. São muitas as circunstâncias à nossa volta, conduzindo a cada um de nós para um único lugar, a Tua presença. E é neste lugar que nós somos renovados, que nós somos fortalecidos, que nós somos transformados. E não há vida em nenhum outro lugar fora da Tua presença, fora dos Teus caminhos. Por isso, Deus, nós te agradecemos por esta palavra, e que entre no nosso coração como uma semente fértil, dando crescimento, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, amém. Amém, igreja? Queridos, a palavra de Deus é o instrumento mais poderoso que nós temos nos nossos dias. Através da palavra de Deus nós conseguimos mudar a nossa vida, nós conseguimos transformar a vida de alguém, nós conseguimos restaurar e fazer tantas outras coisas. Só que a palavra de Deus, ela não pode ser negligenciada, e pelo contrário, ela na verdade tem que ser ouvida e lida, e você precisa acreditar. Você não pode duvidar. Talvez você nem entenda, mas você precisa pedir a Deus: Deus, me faz entender. E hoje ela nos conduz para um tempo de refrigério, um tempo de descanso, um tempo de mudança de cenário. Um tempo de mudança, na verdade, mais para dentro da gente do que externamente. E olha quantas vezes nós nos sentimos cansados e ninguém consegue perceber. Eu queria te falar algo que eu acho que é interessante. Existem coisas que as pessoas vão olhar na sua vida e ver. Por exemplo, se você tem alguma coisa visível, alguma enfermidade visível, a pessoa vai olhar para você e vai perceber imediatamente. Por exemplo, ela vai perceber o seu semblante cansado, ela vai conseguir analisar isso, ela vai conseguir perceber se você está resfriado ou não, porque a sua aparência fica abatida. Mas existem coisas, irmãos, que são invisíveis e parecem ser invisíveis, e na nossa correria, às vezes ninguém sabe. Às vezes você está na correria do trabalho, do dia a dia, e muitas das vezes ninguém percebe o cansaço que nós temos, porque às vezes a nossa aparência
não expressa esse esgotamento. Às vezes, batalhas espirituais que nós enfrentamos, que são invisíveis e ninguém sabe, mas que acaba trazendo um cansaço e uma sobrecarga, quase que sai, ó. Traz um cansaço e uma sobrecarga silenciosa. E são essas coisas que nós precisamos perceber, porque muitas das vezes as pessoas à nossa volta querem que a gente esteja forte a todo momento, querem que a gente esteja sorrindo a todo momento, né? Tem pessoas que às vezes não aceitam que você pode estar no momento abatido, você pode estar um pouco desanimado, né? Você pode estar um pouco cansado, você pode estar um pouco decepcionado e frustrado. Tem gente que acha porque somos cristãos, nós temos que estar 100% a todo momento, mas às vezes não. Às vezes você pode estar abatido por alguma circunstância, e como eu disse para você, a Bíblia ela vai mostrar que isso acontece. Por exemplo, o salmista vai dizer: por que está abatida a minha alma? Irmãos, como é que pode isso? Como é que pode um cristão dizer isso? Como está abatida a minha alma? Tem gente que não vai entender, porque na verdade muitos tentam pregar que o cristão ele é uma rocha, que o cristão ele não é um ser humano, ele é super poderoso. Isso não é uma verdade. Se te disseram isso, isso é uma mentira. Na verdade, você é um ser humano, então você tem as mesmas limitações físicas, emocionais e dores de que qualquer outra pessoa. A única coisa diferente, irmãos, é que o Espírito Santo dentro de você vai te conduzir para um lugar de renovo, vai te conduzir a um lugar de restauração, vai te conduzir para um lugar aonde a presença de Deus vai transformar a sua vida. E a palavra de Deus, ela tem esse poder de renovar, de fortalecer, de edificar a cada um de nós. Amém? Então, quando você estiver cansado, quando você estiver exausto, quando você estiver, de certa forma, com uma sobrecarga muito grande, lembre-se disso, você é um ser humano. Isso é normal de acontecer. O profeta Elias também passou por isso, mesma coisa. Só que aí eu quero te lembrar, você tem um Deus que pode renovar as suas forças. Você tem um Deus que vai renovar as suas forças, se você acreditar nisso. Você tem um Deus que vai abrir portas na sua vida, se você acreditar nisso. Você tem um Deus que vai curar você, se você acreditar nisso. Se algo estiver quebrado, você tem um Deus que vai reconstruir, vai restaurar aquilo que está quebrado. Se você perdeu algo na sua vida, você tem um Deus que vai restituir. Um Deus do impossível, que pode todas as coisas. E a palavra de Deus vai nos ensinar e vai nos guiar dizendo: agindo Deus na nossa vida, quem vai nos impedir? Quem vai nos parar? Então entenda isso, porque homens e mulheres também enfrentaram momentos desafiadores na sua caminhada, talvez até mais do que você. Mas eu digo para você, eles prevaleceram porque permaneceram em Deus, confiando e acreditando em Deus. Eu já passei também por situações que eu me sentia tão sobrecarregado, sabe, carregava um peso assim, absurdo, parecia que era o mundo nas costas. Já ouviu essa expressão? Uma sobrecarga assim, absurda. E não é porque pastor não, irmão. Antes disso, já vinha essa sobrecarga. Talvez hoje, o que nós precisamos entender é que diante das informações e da tecnologia, os nossos filhos estejam sendo sobrecarregados. Você já parou para analisar isso? Com as pressões que às vezes nós fazemos nos nossos filhos, você tem que ser o melhor da turma. Não sei se isso passa por vocês, mas existem alguns ambientes assim. Você tem que ser o melhor na classe, você tem que ser o melhor a não sei aonde, você tem que ser o melhor. Uma cobrança exagerada. E às vezes exigimos das crianças que sejam adultas. Cobramos excessivamente. Isso não deveria nem acontecer.
Na verdade, nós deveríamos entender a fase que elas estão vivendo. E é claro, ensiná-las, orientá-las e explicar o que está acontecendo. Olha, o que você está passando? Queridos, olha, você pode explicar e exigir do seu filho, mas com certa moderação. Isso é bacana, essa frase é ótima, né? Essa moderação, ela está sempre espalhada por algum lugar, né? Não converse com o motorista, fale somente o indispensável, ou seja, só aquilo que é necessário. Essa moderação é importante até dentro da nossa casa, porque às vezes nós somos os sabotadores dos nossos parentes. Nós exigimos demais do nosso filho, exigimos demais do marido, o marido exige da esposa, e aí vive aquela guerra, vive aquela confusão, e isso traz cansaço, isso traz sobrecarga. Sabe aquele ambiente que nunca está perfeito, sempre tem uma crítica, mas tem aquela pessoa que não consegue fazer um elogio, não consegue dizer algo positivo, fala assim, poxa, que bacana. Já viu aquele marido que tenta impressionar a esposa, faz alguma coisa, e ela até que enfim, né, você fez alguma coisa, quando deveria, na verdade, conduzir de outra forma. Ou então, quando a mulher faz um agrado para o marido, e o marido responde na mesma linha, né, não dando valor àquilo que na verdade está sendo realizado, quando deveria reconhecer. E olha, a Bíblia, ela reconhece a cada pessoa. A gente canta isso. A Bíblia traz um reconhecimento para aquilo que é bom e para aquilo que é ruim. Ela sempre vai trazer isso, essa clareza. Por exemplo, Davi era homem segundo o coração de Deus. Olha o reconhecimento da Bíblia. Quando ela traz essa narrativa, ela traz essa declaração, é dizendo para a gente que não que Davi era melhor, que Davi era isso, que Davi era aquilo. Não, é dizendo que o coração de Davi era diferente. Era um coração que estava sempre rendido a Deus. Era uma pessoa que estava sempre ali, olha, tentando fazer a vontade de Deus. E talvez você seja essa pessoa que sempre está tentando agradar o vizinho, o marido, a esposa, o filho, ou a mãe, ou a tia, ou a sogra, ou o sogro. Está sempre tentando agradar alguém que você corre, desculpa a expressão, né? Mas você corre atrás do vento. Eu ia falar outra coisa, uma expressão mais popular, mas eu preferi não falar. Você está sempre correndo igual o cachorro, né? Está sempre correndo e nunca consegue alcançar. Porque você está sempre tentando agradar alguém que muitas das vezes não reconhece aquilo que você tanto se esforça para fazer. Mas eu digo para você, olha, Deus ele olha, ele enxerga e vê o que você faz. Ele olha e enxerga inclusive as suas limitações. Então, talvez para as pessoas à sua volta seja algo que não tenha valor o que você está fazendo. Mas tudo que você faz para Deus, você pode ter certeza que há valor no que você faz. Há propósito naquilo que você faz. E a Bíblia está dizendo para a gente sobre cansaço. Entenda bem, João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Amém? Enviou para todas as pessoas. Mas eu quero alinhar com o seu coração o que a Bíblia está dizendo nessa passagem. Que Jesus, ele traz para perto aqueles que estão justamente cansados e sobrecarregados, porque ele tem uma nova história para trazer para essas pessoas. Jesus veio para todos, mas especialmente para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, para aqueles que estão enfrentando desafios, aqueles que estão buscando a aprovação de pessoas que muitas das vezes não reconhecem. E Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E a promessa de Jesus: lhes darei descanso. Essa é a promessa de Jesus: darei descanso para você. E esse descanso aqui, irmãos, não é morte não. Talvez você pense, né? Será que Jesus vai me matar agora para eu poder descansar? Não. É você ter paz em meio à guerra, irmãos. É você mesmo estando num caos, você conseguir recobrar o seu juízo e as suas emoções para tomar decisões corretas.
É Jesus dizer que vai trocar com você, vai dividir com você isso que você está passando, carregando aí a sua luta. A proposta de Jesus de vir a este mundo é para todas as pessoas, mas especialmente para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Eles não vão ver apenas Jesus, mas eles vão experimentar aquilo que Jesus pode fazer. Isso é bacana, porque muita gente viu Jesus, mas poucos foram aqueles que tiveram uma intimidade com Jesus. Muitas pessoas contemplaram Jesus, mas poucos foram aqueles que andaram de fato com Jesus, que caminharam com Jesus. E a proposta de Jesus é justamente essa. O cansaço aqui não é somente físico, mas emocional, espiritual. Você já parou para analisar isso? Tem gente que às vezes está cansada fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, porque uma coisa está interligada com a outra. Tem gente que não percebe, mas, por exemplo, se o seu corpo der sinais de uma enfermidade, é porque a sua parte emocional já está em frangalhos. Ela já está ruim, então vai aparecer no seu corpo. Aquilo que a sua emoção projeta, o seu corpo vai mostrar. Aquilo que o seu espírito está, a condição que o seu espírito está, eu digo para você, as suas emoções vão sentir e a sua carne vai sentir também. Porque nós somos três coisas: corpo, alma e espírito. Nós somos essas três coisas e elas são interligadas, irmãos. Então, se a sua alma está abatida, o seu corpo vai sentir. Se o seu corpo estiver abatido, a sua alma vai sentir. E assim o espírito que está dentro de você também vai ter a mesma conexão. Porque eu costumo dizer aqui para a igreja, aquilo que eu acredito, que se a sua vida espiritual estiver em ordem, todas as outras coisas serão organizadas. Agora, se a sua vida espiritual estiver desorganizada, todas as outras coisas serão desorganizadas. Vai cair como um castelo de cartas. Vai na sequência. Então, o mais importante que nós devemos ter todo o cuidado e preservar e guardar é a nossa vida espiritual. Começa por isso. Começa nas suas orações, porque se você não tiver fé, irmãos, a esperança vai embora. Se você não tiver fé, a esperança vai embora. Se você não tiver esperança, acreditar para você será inútil. A desconfiança e outros sentimentos vão começar a dar lugar no seu coração. E você vai se sentir vazio, porque nada vai te renovar. Você pode vir no culto, receber uma palavra que vai falar na sua alma, mas o seu espírito vai continuar ali na inércia. Não vai adiantar nada. E é justamente, irmãos, a fé é ligada com o espírito, não é com a sua alma. A alma está ligada às suas emoções. É o rir e chorar. São as suas emoções. Isso é a sua alma. As suas emoções são reflexos da sua alma, não do seu espírito. Estou alegre porque minha alma está feliz. Estou feliz demais. Hoje eu trabalhei gostoso, foi maravilhoso. Uma surpresa, e está ótimo, bom demais. Minha alma está alegre, minha alma está triste. Isso é uma coisa. Agora a fé, irmãos, fé é você acreditar naquilo que os seus olhos não veem. É você ter uma certeza, uma convicção daquilo que não está acontecendo. Isso é fé. Agora você está vendo algo positivo, está alegre, isso não é fé, irmãos. Isso é só um reflexo do seu sentimento, das suas emoções. Então não confunda aquilo que é emoção, alma e o que é espiritual. Mas você pode ter certeza que tudo que começa na parte espiritual vai se organizar nas outras áreas. Tem gente que, por exemplo, acha que vai resolver um problema na sua vida trabalhando exaustivamente. E na verdade nós vemos na palavra de Deus que ela ensina que Deus dá com alegria e com amor para aqueles que o amam. Deus faz por você enquanto você dorme. Deus te guarda e te protege enquanto você está dormindo, porque Ele faz isso porque Ele te ama e porque você ama a Deus, amém? Tem gente que corre para várias outras direções
E Jesus está dizendo, ei, vem para mim, vem na minha direção, vem aqui comigo. Ele está dizendo para a gente no versículo 28, venham a mim. Ele está mostrando aqui uma direção, irmãos. Ele está mostrando aqui um lugar de descanso, de renovo. E ele fala aqui, olha, o meu jugo tomem sobre vocês o meu jugo. Jugo aqui, irmãos, não é o fardo pesado, mas é um convite de parceria. É um convite para dividir uma sobrecarga, um peso que você não consegue mais carregar sozinho. Já viu aquelas pessoas que estão, ralando, porque tem que segurar a família toda? Que tem que acompanhar a família toda, tem que ajudar todo mundo, e às vezes não cuida da própria vida, não cuida das próprias coisas, e muitas das vezes é julgada por aquele que ajuda. É o que é mais triste. Você faz por alguém, deixa o seu de lado, e quando esse alguém chega para você e fala assim, rapaz, a tua vida está toda desorganizada, dá vontade de responder e falar assim, é claro, né, Peste, eu estou aí te ajudando demais, esqueci de mim. Tem gente cansando a sua vida e se desgastando, trabalhando pela vida dos outros, trabalhando para sustentar os outros. Já viu isso? Trabalhando para sustentar os outros. Rapaz, olha, e fica às vezes sem entender o que fazer. E eu digo para você, a palavra de Deus vai orientar a cada um a sermos cristãos, a sermos honestos, bons, misericordiosos, sermos justos, amém? A governar a nossa casa, a nossa vida financeira, a nossa vida familiar. E uma das coisas que muitas das vezes nós precisamos aprender, irmãos, para aquilo que nos sobrecarrega, é dizer não. Em alguns momentos você precisa aprender a dizer não, irmãos. Isso não vai te tornar um cristão ruim, não. Depende muito da situação. Mas você precisa analisar, muitas das vezes, aquilo que se apresenta à sua volta e discernir se aquilo está sendo bom para você ou não. Hoje em dia a gente conhece, e aqui nesse tempo a gente não conhecia sobre isso, relacionamentos tóxicos. Irmãos, não tem nada mais que cansa alguém, que desgasta alguém, do que um relacionamento tóxico. Relacionamento que eu digo, às vezes não é nem conjugal não, né? Essa cruz tu tem que carregar, não tem jeito. Não é isso não, irmãos. Relacionamento que eu digo aqui, às vezes é uma amizade. Já viu aquela amizade que suga, que drena a sua vida, suas emoções? Na minha infância, a gente tinha uma pessoa que na verdade não era uma amiga, não era uma amizade, mas era uma pessoa que trabalhava lá em casa, na época da vaca gorda, obesa, que a arroba valia muito, né? Agora, tadinha, a vaca até morreu, mas na época que eu morava com meus pais, né? Hoje a vaca ainda está viva, né? A minha pelo menos está viva. E aí era o tempo da abundância, né? Minha mãe tinha passadeira, né? Essas coisas todas, né? Aí, rapaz, tinha uma pessoa que ia lá em casa e era um troço. A casa virava de cabeça para baixo, né? E a gente, quando criança, a gente brigava e nós éramos 4, né? Dava para revezar a briga, né? Então, aí virava aquele conflito. E muitas das vezes a gente não consegue discernir isso. Mas, por exemplo, né? Hoje você pode começar a discernir o seguinte: já percebeu que quando algumas visitas chegam na sua vida, as coisas tumultuam à sua volta? Às vezes o seu relacionamento conjugal dá problema, sua vida familiar começa a dar problema, porque tem pessoas que muitas das vezes se aproximam com inveja. Inveja da luta que você tem. Inveja da dificuldade que você tem, porque ela não sabe, né? Os detalhes, e nem você precisa saber, falar para ela, melhor dizendo. Você não precisa nem contar para ela, mas mal sabe dos seus problemas, né? Mas às vezes tem pessoas que têm inveja. E a inveja, irmãos, ela é
complicado, é uma energia ruim. Eu não estou dizendo para você que é maior do que Deus, não, porque é claro que isso não é uma verdade, né? O olho de Deus é gigantesco. Mas é uma coisa, é um sentimento, irmãos, que muitas das vezes interfere na nossa vida. Tem gente que é invejosa porque você é casado, ou porque você é solteiro, entendeu? Tem que aproveitar isso, essa fase boa. Então tem gente que tem inveja porque você tem um carro, porque você tem uma casa, porque você tem 2 carros, 2 problemas, 2 casas, né? Tem gente que tem inveja porque você tem 4 cartões de crédito, entendeu? Mal sabe quando vence o cartão, o desespero que é. Tem gente que tem inveja porque não sabe, mas essa inveja incomoda, isso drena. Sabe quando drena, irmãos? É quando você fala assim algo positivo e essa pessoa traz algo negativo sobre isso. Rapaz, isso é triste, isso é ruim pra caramba. Foi como eu falei, né? Você faz uma coisa boa, você, poxa, tô todo alegre, tô todo feliz, olha que bacana. Aí alguém vai falar assim, mas isso aí, trata com desdém. Isso cansa, irmão. Porque você nunca consegue ouvir algo positivo. É sempre algo ruim. É sempre te diminuindo, sempre te menosprezando. Rapaz, isso cansa. Eu digo para você, casamentos acabam por causa disso. Relacionamentos terminam por causa disso. Então você precisa aprender isso. E Jesus está dizendo aqui que Ele vai dividir com você o jugo. E Ele vai falar para você, aprenda de mim. Querido, Jesus quer te ensinar a lidar com situações e pessoas assim. Sabe por quê? Porque Jesus, para mim, Ele é um mestre de pessoas tóxicas, pessoas invejosas e ruins. Sabe por quê? Porque Ele passou por isso. Jesus curava um enfermo e tinha uma pessoa que falava assim, hoje não é dia de curar. Você tem noção do que é falta de empatia na vida de uma pessoa mal iluminada como essa? De você ver um paralítico há anos ali e você transformar a vida dessa pessoa e ela dizer assim, olha, hoje não era o dia para você fazer isso. Ou quando você ajuda alguém e ela fala assim, tu vai tomar uma volta. Jesus enfrentou vários desafios como esse e Ele sempre respondia a esses desafios. Jesus chegou a um ponto de ser chamado de filho de Beelzebu, dos maiorais dos demônios. Olha só, porque Ele operava milagres e ninguém conseguia explicar isso. Como é que um homem pode fazer coisas assim? Então é esse Jesus poderoso que quer ensinar. Só que para ensinar tem que estar junto, tem que estar próximo. E hoje em dia nós temos, transmissões online, nós temos aulas online. Isso dá para a gente uma liberdade muito grande de não aprender, às vezes. Porque uma coisa, e eu vi uma senhora, eu não sei qual o nome da pregadora, mas ela falou de algo muito bacana. Ela falou assim, você assistir não é a mesma coisa de participar. Aí ela botou um exemplo que eu achei muito, muito interessante. Jogo do Flamengo e Fluminense, Fla-Flu. Aí você está assistindo pela TV. É emocionante. Se você tiver um home theater, então fica maravilhoso, bacana. Agora para analisar. Você está no Maracanã, com aquela multidão de pessoas. Você não está apenas assistindo, você está participando. Aí quando a galera vem fazendo aquela ola, tu nem sabe porquê, mas tu é contagiado a fazer aquilo. Já viu? Você é contagiado a fazer isso. Eu nunca fui no Maracanã para ver um Fla-Flu. O máximo que eu fui foi para assistir o Diante do Trono enquanto existia. E o que eu estava fazendo lá? Adorando a Deus. Mas eu imagino que seja emocionante, assistir um Fla-Flu lotado de pessoas ali. As mais emocionantes, eu também participei de algo emocionante, que foi adorar a Deus com uma multidão de pessoas. E olha,
Isso foi bom demais. Assistir é você olhar, e aquilo ali, né, de certa forma vai tocar em você. Agora você fazer parte, e é isso que Jesus está fazendo. Ele está chamando para que a gente faça parte. Faça parte como? Aprendendo com Ele. E Ele diz aqui, porque sou manso e humilde de coração. Jesus, Ele é uma pessoa muito boa para ensinar. Porque olha, Pedro fazia coisa boa e ruim, e Jesus dava uma aula, Jesus ensinava. Ele falava uma parábola e os discípulos vinham: mestre, explica para a gente o que está acontecendo. Eu acho que ele já estava até viciado, que Jesus em um momento falou assim: rapaz, vocês precisam desmamar, né? Vocês precisam ter maturidade, vocês precisam andar sozinhos, vocês precisam caminhar sozinhos. E caminhar sozinho, irmãos, não é ir para longe de Jesus, é permanecer perto de Jesus. Então, quando você tiver maturidade espiritual, você não vai precisar, sabe, correr para Jesus, porque Jesus já estará ali contigo. Isso é maturidade espiritual. É você não ir para outras direções, é não ir para outros caminhos, mas entender que Jesus, você pode todas as coisas. Você pode ser renovado. Amém, igreja? Às vezes estamos tão focados nas dificuldades visíveis, em ambientes difíceis, que Jesus fala para a gente assim: ó, sai do seu ambiente um pouquinho, porque às vezes você não vai conseguir aprender no lugar que você está. Às vezes você está na sua casa, por exemplo, como eu disse, né, na transmissão, assistindo o culto, aí tem alguém que vai chamar você, tem alguém que vai pedir água, tem alguém que vai pedir comida. Mãe, estou com fome. Mãe, faz lá um lanche. Você estava começando a pegar o gostinho da mensagem, mas aí tem que parar para fazer a janta, tem que parar para fazer alguma coisa. Aí você diz assim: ah, mas isso não acontece comigo. Rapaz, isso aconteceu na casa de Marta e Maria, na época que Jesus fisicamente estava presente. Vocês lembram disso? Uma estava igual louca, indo para trás, para servir todo mundo. Para quê? Para agradar todo mundo, para mostrar que na casa dela você é bem cuidado e bem servido. E ela mesmo não estava percebendo Jesus, o cuidado espiritual que Jesus estava tendo com ela, ou com eles. Eu estava com a Amanda assistindo um vídeo de 4 minutos, né, que a Dani fez aí para o Geração Vida. E aí a gente estava ali assistindo, aí eu estava observando o vídeo. Aí a Amanda toda hora apertava o botão ali na tela, para ver quanto tempo faltava para acabar. 4 minutos, irmãos, 4 minutos. Vai chegar um tempo que a gente não vai ter mais paciência para ouvir mais do que 5 minutos. Sabe por quê? Porque nós estamos aprendendo a ser superficiais. Sabe como se faz isso? Stories, aqueles reels de 1 minuto, 2 minutos, TikTok. Irmãos, é ótimo para te ensinar isso. Você assiste 200 conteúdos e sai dali mais burro do que quando entrou. Com todo respeito. Não agrega em nada. Ainda tem uns que dizem assim: eu sou autodidata, eu não preciso ficar vendo muito tempo. Você chega para alguém amanhã depois do culto e pergunta assim: qual foi o culto? Qual foi a passagem de amanhã, de ontem? Hã? Ontem teve culto? As pessoas esquecem porque estão num nível de superficialidade absurda. Bota 1000 coisas na agenda. Teve uma vez que eu falei assim: pô, eu vou ser um cara incrível. Não sei se você já pensou isso, estou falando de mim. Eu falei assim: você é um cara incrível. Eu vou acordar, vou para academia, 40 minutos de academia, volto, vou estudar inglês, vou estudar isso, vou estudar aquilo. Eu fiz uma rotina no meu Google Agenda, irmãos, triunfal. Foi uma coisa assim impressionante. Não consegui aprender nada. Aí depois eu assistindo um conteúdo lá de instrução e ensino, o professor estava dizendo: a mente humana não é programada para aprender várias coisas ao mesmo tempo. Então você quer moldar o corpo, você quer, sei lá,
aprender um idioma, você quer organizar alguma coisa, você quer construir algo. São coisas muito aleatórias, muito diferentes. Você não vai conseguir fazer nada disso. Você tem que se dedicar a uma coisa e se agarrar a ela. Com todo respeito. Não estou jogando letra para ninguém, juro, não estou. Você tem que se jogar em uma coisa. Já viu aquela pessoa que quer aprender alemão, inglês, francês, e italiano, e espanhol? Vai aprender o quê? Nada. Vai aprender nada. Você tem que se dedicar, irmãos. E a Bíblia fala sobre dedicação, sabe? A Bíblia ensina isso e Jesus ensina sobre isso quando ele diz assim: certo homem encontrou um tesouro no campo, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela propriedade. Isso é o quê? Se dedicou para aquilo, para aquela coisa. Então eu digo para você, dedique-se naquilo que você tem em suas mãos, que Deus já te confiou. Dedique-se aí à sua família, amém? Dedique-se à sua família carnal aí, ó, sua família humana. Dedique-se à sua família espiritual. Dedique-se a ser um bom filho, um bom pai. Dedique-se a ser aquilo que você tem, não aquilo que você almeja ter. Tem muita gente que almeja ter e não tem nada. Quantas pessoas você conhece que se endividaram querendo algo e tendo tantas outras coisas? Irmãos, eu conheci uma pessoa que tinha um carro, comprou um outro carro e no final das contas perdeu os dois. Por quê? Não conseguiu pagar um e o Detran veio e levou o outro, porque estava cheio de dívidas. E aí ele tentava pagar um, tentava pagar outro. Por quê? Porque a renda não comportava isso tudo. Então a Bíblia vai ensinar para a gente se dedicar. Salomão vai dizer para a gente que há tempo para tudo. E ele usa extremos, né? Morte e vida. Mas há tempo para tudo. Há tempo para você cuidar e há tempo para você ser cuidado. E Jesus está falando aqui, ó, deixa eu cuidar de você. Mas tem gente que não acredita nisso. Sabe por que não acredita nisso? Porque não pratica. Porque não faz. E não faz porque não tem tempo. Essa desculpa, mas não existe. Não tem um tempo. Você tem 24 horas do seu dia. Na verdade, o que você não tem e o que nós não temos é a administração do tempo. Porque a gente quer fazer 1000 coisas. Sabe o que eu aprendi, irmãos? Numa rotina de correria, né? Que tem o deslocamento. Tem gente que bota assim, né? 10 horas eu tenho que estar em Bangu, né? Não Bangu, mas eu vou dar esse exemplo. 10 horas eu tenho que estar na natação. Um exemplo. 10 horas eu tenho que estar na natação e 10h30 eu tenho que estar não sei aonde. Irmãos, 10 horas tem que estar na natação. A natação, se durar 15 minutos, você ainda tem um trajeto para ir para lá, para outro lugar. Não pensa no trajeto, não pensa na distância. E se você passa pela Avenida Santa Cruz, não pensa na blitz que tem ali na descida do viaduto da Ebs. Irmãos, aquilo ali acaba com qualquer um, porque ela se estende. Eu já peguei trânsito aqui na Big Field, ali no Super Compras, por causa daquela blitz. E eu desesperado, Daniel me ligando e falando, você deixa para cima da hora. Eu falei, não, eu não contava com a blitz hoje. Eu não contava com a blitz. Então isso acontece, isso traz para a gente um cansaço. Porque muitas das vezes nós estamos tentando abraçar o mundo e as coisas desse mundo. E nós estamos tentando fazer tudo, por muitas das vezes, para alguém que não está nem aí para a gente, para o nosso esforço. Você já emprestou dinheiro a alguém e alguém não te devolveu? E você falou assim, poxa, estou passando por uma dificuldade. Ela falou assim, não tenho como te ajudar. Aí tu vê no Instagram dessa pessoa, ela na churrascaria, na pizzaria, numa série de outros lugares, e ela te pediu dinheiro emprestado, e tu está precisando do dinheiro, e ela posando foto. Ah, mas me convidaram. Não interessa, não vá. Ué, se você não tem dinheiro, não vá. Não é verdade? Não sai do shopping. É uma luta. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus não quer que a gente viva cansado. Deus não quer que você viva cansado, nem que eu viva cansado.
nem que eu viva cansado com as coisas da igreja. Sabia que Deus não quer que você viva cansado com as coisas da igreja? Deus não quer que a gente se mate pela igreja, só Ele que tem que se matar. Foi só Ele que morreu pela igreja. Mas Ele quer ensinar para a gente sim, que nós somos uma comunidade e que nós temos uma responsabilidade com essa comunidade espiritual. Amém? Ele quer ensinar para a gente que nós temos que doar parte do nosso tempo. Ele quer ensinar para a gente que a gente precisa viver aquilo que nós ouvimos e aprendemos. Então entenda bem, se você está cansado e sobrecarregado, Jesus é o seu refúgio, Jesus é a sua resposta. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, não vou falar o nome dela não, mas ela deve se identificar em algum momento, mas não fala que é você. E aí eu estava conversando com ela, né, a gente teve um imprevisto aqui na igreja e tal, aí a gente ralou um pouquinho, né, limpando os cômodos, beleza. Aí a chuva, né, a expectativa da chuva, aí essa pessoa me perguntou assim, vai ter culto? Aí eu respondi para ela, né, vai ter culto sim, ó, vai ter culto. Sabe por que vai ter culto, irmãos? Porque eu ainda sou da geração que quando a gente precisava de alguma coisa, a gente recorria a Deus. Eu ainda sou da geração que quando eu recebia algo, eu ia na casa de Deus para agradecer aquilo que eu recebi. Eu sou da geração que mesmo não precisando ou já recebendo, de qualquer forma ou outra, eu vou para a casa de Deus para adorar a Deus. Então eu sou da geração que tenta ao máximo não abrir mão de um refúgio como esse, de uma resposta como essa, de uma direção como essa, de um caminho como esse, porque o que eu faço para Deus não é nada, se comparado a tudo que Ele fez por mim e faz até hoje. Entendeu? Então eu sou dessa geração que acredita que Ele não apenas cura, mas que Ele também reorganiza a vida da pessoa, que Ele restaura, mas para isso nós precisamos estar alinhados com o propósito de Deus, com a vontade de Deus e para o que Ele tem para cada um de nós. E eu digo para você, Deus tem algo para a sua vida e não é essa sobrecarga. A promessa de Jesus, irmãos, se você observar comigo aqui no versículo 29, na parte C do versículo 29, ele vai dizer assim, e vocês acharão descanso para a sua alma. Irmãos, quantas pessoas você conhece que encontraram descanso para a sua alma na bebida, nas drogas, na violência, na night? Pelo contrário, quantas pessoas você encontra refúgio, direção, ensinamento e descanso sem nenhuma droga ou substância no seu organismo? É só com a sua razão, com a sua fé, somente com isso. Você não precisa de nada, só acreditar. E a Bíblia vai dizer para a gente que se crermos, veremos a glória de Deus. Amém? Se crermos, veremos a glória de Deus. Diga comigo, eu creio e eu vou ver. Eu creio e eu vou ver. Se você está cansado, desanimado, acredite, você não vai sair daqui hoje com dopamina e tudo mais. Pelo contrário, vai querer pegar um café cheio de açúcar, bom, gostoso demais, delicioso. Você vai querer um biscoito doce para melhorar essa sua glicose, né, para te dar ânimo. Mas eu digo para você, se você está cansado e desanimado, pensando em desistir ou já desistiu de alguma coisa na sua vida, eu te digo com toda a certeza do meu coração e naquilo que a Bíblia ensina, que Deus está aqui para reerguer você.
Deus está aqui para te mostrar que você não precisa, e na verdade não é a hora de você parar. É a hora sim de você mover a sua fé, aquilo que você já aprendeu. E se não aprendeu, tem vergonha não, repita a lição de ensinamento, não de dor. Repita a lição de ensinamento. Vai lá, ó. O descanso que Jesus oferece, irmãos, é profundo e vai atingir você, a sua família, a sua casa. Vai atingir a todos, porque não tem coisa pior, irmãos, do que uma pessoa eletrizada dentro de casa. Lá em casa a gente não tem uma pessoa eletrizada, mas a gente tem uma cachorra eletrizada. Gente, é uma luta. Às vezes quando a gente quer um descanso, a cachorra está latindo. Quando eu vou tentar fazer um devocional, não consigo, porque a cachorra está latindo, quer conversar, sabe? É uma loucura. Mas a Mel é gente boa, eu gosto dela. Mas os outros gostam mais, mas eu gosto mais. Em meio ao cansaço, Deus te fortalece. Eu brinco até com algumas pessoas aqui falando que não há vitória sem luta. E não há força, irmão, sem estar cansado. Então, se você sente cansado, acredite nisso. Deus vai te fortalecer. Se você está perdido e sem direção, Deus vai te dar a direção. Se você não está conseguindo perceber aquilo que está drenando a sua vida, faz um propósito com Deus hoje. Fala assim: Deus, me mostra o que está drenando a minha vida, o que está esgotando as minhas forças e emoções. E Ele vai te mostrar. Agora peça para Ele também força, para que você consiga combater isso. Porque Jesus sempre confrontou em amor, mas confrontava. Então você precisa também confrontar aquilo que está drenando a sua vida. Sabe daquele louvor que diz: levante a cabeça, não fique no chão, Deus é maior. Irmãos, isso aí, olha, acho que é anos 90, algo assim do tipo. Não, 2000, bota 2000. É mais ou menos isso. Levante a sua cabeça, porque o Senhor é contigo, amém? Levante a sua cabeça e não desanime, porque Deus é contigo. E nós declaramos no início: agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus na sua vida, quem vai te impedir? Agindo Deus na sua vida, quem vai te parar? Agindo Deus na sua vida, quem vai roubar as suas forças? Não vai. Não vai, porque Ele vai construir uma muralha contra qualquer outro que tente te destruir. Então hoje eu acredito que Deus quer renovar a gente. Deus quer fortalecer a gente. Deus quer mostrar que a gente não está sozinho, porque nós fizemos uma escolha. Quando Jesus disse assim: vinde a mim, você veio, você foi de encontro a Jesus. E a promessa de Jesus, eu vou ler para você mais uma vez: todos vocês que estão cansados e sobrecarregados vão encontrar alívio. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, Ele carregou nos ombros as nossas lutas, as nossas dores e enfermidades. Ele carregou. Ele teve uma morte que a gente nunca conseguiria. Ele teve um sofrimento justamente para carregar aquilo que era nosso. Então pare de sofrer. E agora a campanha, né? Não é campanha não, mas é para você entender que Deus não quer que você sofra. Deus não quer que você se desgaste. Porque se você se desgastar fisicamente, espiritualmente tu já era. Tu é só o pó da raviola. Porque tu não vai nem conseguir orar. Sabe o que é isso? Quando você tenta orar e dorme? Ou quando você não fala assim: não vou nem orar porque eu não estou no clima, não estou na vibe. A vibe hoje é mais moderna. Então, eu quero te encorajar em nome de Jesus, para que você se renove em Deus, para que você lembre disso e traga a memória, fala: não, Jesus é o meu descanso. Eu queria que você fizesse essa oração comigo. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nesse momento, mediante a tudo aquilo que a gente leu e ouviu,
em nome de Jesus aprendemos? Eu queria que você dissesse para Jesus nessa noite: Jesus, toma o meu cansaço, toma a minha sobrecarga. A tua palavra diz que eu tinha que entregar para você. Então, toma e me ensina a mudar a minha história. Toma a minha dor, toma a minha frustração, a minha decepção. E na verdade, como eu já fiz no passado, eu entrego nas tuas mãos a minha vida. E eu preciso, Jesus, da tua força. Força essa que caminhou por esta terra e mostrou para a gente o caminho da verdade. Pai, em nome de Jesus, eu coloco em tuas mãos agora a tua igreja aqui reunida nesta noite. Cada pessoa que se esforçou, se programou para estar aqui na sua casa, aqueles que não puderam estar aqui e estão conectados conosco nessa transmissão, eu oro, Deus, em nome de Jesus, apresentando ao Senhor cada pessoa, cada família, cada lar. E te peço agora, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar, ó Deus, também nos hospitais, que são os lugares de dores, de enfermidade. Quantos chegam naquele lugar, ó Deus, às vezes andando e saem dali sem vida? Quantas pessoas que tentam e buscam enxergar ali refúgio e alívio para uma dor, uma limitação. Senhor, quantas pessoas vão na esperança de encontrar uma resposta e muitas das vezes são negligenciadas por médicos, por equipes de profissionais que estão desgastados, que estão cansados, que estão sobrecarregados, diante de uma grande jornada de trabalho, de tantas dores, um ambiente tão difícil de se trabalhar, ó Deus. Mas, Senhor, eu coloco em tuas mãos as enfermidades dessas pessoas, eu coloco em tuas mãos, ó Deus, essas limitações. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos agora em nome de Jesus. Tira, Senhor, as dores, nódulos que surgem do nada, Senhor, limitações físicas que acontecem, Senhor, eu entrego em tuas mãos agora. Livra, Senhor, essas pessoas de dores, ó Deus. Pai, vem de uma forma sobrenatural abençoar aqueles que entram por esses hospitais, ó Deus. Aqueles que estão limitados, ó Deus, em uma cama, estão ali acamados e não podem sair por causa de tratamento. Senhor, quantos estão enfrentando uma fase terminal, ó Deus? Por isso, Deus, eu apresento a Ti, Deus, e eu creio, ó Deus, que se alguma pessoa ali acreditar no nome de Jesus, será curada, a sua vida será transformada. Mas o Senhor quer muito mais do que curar o corpo, o Senhor quer também curar a alma, o Senhor quer curar o espírito abatido. Pai, venha com teu poder sobrenatural, Deus, e visita, Senhor, essas pessoas agora. Visita, Deus, os familiares que estão passando por momentos de luto, Deus, porque perderam alguém querido, alguém próximo, e estão, ó Deus, desesperados. Que o Espírito Santo venha consolar esses que choram, ó Deus. Que eles possam enxergar em Ti, ó Deus, o refúgio, o refrigério necessário. Pai, eu oro também pela vida daqueles que estão enfrentando dificuldades, não, ó Deus, de enfermidades físicas, mas emocionais. Quantos aqueles, ó Deus, estão depressivos, angustiados, abatidos de tal forma que não conseguem se levantar, estão a ponto de perder, ó Deus, o sentido pela vida, a vontade de viver, ó Deus. Ressignifica, Deus, o propósito na vida dessa pessoa, Deus. Mostra, Deus, a Tua glória, que a nossa oração, que não tem barreiras, possa chegar nesses corações, ó Deus, e restituir aquilo que foi perdido. Pai, cuida dessas pessoas que estão vivendo um cenário de dor e sofrimento, aqueles até que nós conhecemos, ó Pai,
Visita, Senhor, essas pessoas agora em nome de Jesus. Cuida, Senhor, dos profissionais de segurança. Cuida, Senhor, dessas pessoas que estão trabalhando pela segurança da sociedade. Venha guardá-los, ó Deus, e que eles possam entregar a sua vida a Ti, ó Deus. E acreditar que o Senhor é o guarda de cada um deles, ó Deus. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Abençoa, Deus, os nossos governantes, que possam governar, ó Deus, em favor daqueles que estão passando por necessidades agora. Com essa forte chuva que tivemos, ó Deus, quantos perderam os seus bens materiais? Quantos foram surpreendidos de madrugada com água entrando dentro da sua casa? Quantos que estão ainda pagando, Deus, pelos móveis que já foram destruídos? Senhor, quantos estão investindo e investiram tanto numa casa confortável, Deus, e de uma noite para outra, para o dia, perdem tudo, perdem a esperança, perdem a alegria. Que essa mensagem, Deus, venha alcançar essas pessoas, que esta oração venha alcançar esses corações, e que eles possam enxergar em Jesus Cristo a resposta que eles precisam hoje e por toda a eternidade, em nome de Jesus. Que eles possam voltar os seus olhos e ver, ó Deus, a Tua glória. Pai, eu não estou falando de uma religião, Senhor, mas eu estou falando de um único caminho, Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. A resposta para o nosso corpo, a resposta para a nossa alma, a resposta para o Espírito que habita em nós. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essas vidas, ó Deus, e consola aqueles que choram. Renova, Senhor, as forças daqueles que estão cansados, Senhor. Pai, só o Senhor pode todas as coisas. Só o Senhor pode fazer o impossível, Deus. Cuida, Senhor, e que nada diferente da Tua presença e da Tua vontade venha se agarrar na nossa vida, venha se apegar à nossa vida. Pelo contrário, Deus, tudo aquilo que vier, ó Deus, tirar a gente do Teu caminho, que seja repreendido agora. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa-nos, ó Deus, se na ignorância tentamos viver fora da Tua presença, perdoa-nos, ó Deus, e que possamos ouvir a Tua voz nos chamando de volta, para estarmos em comunhão contigo. Abençoa, Deus, a nossa noite, para que possamos ter uma noite de descanso, de renovo, uma noite, Deus, aonde nós possamos entregar a nossa vida a Ti, a nossa noite de sono a Ti, Deus, e sentir, ó Deus, o Teu refrigério, o Teu bálsamo, o Teu cuidado, o Teu carinho, Deus. Cuida, Senhor, de cada um de nós. E eu creio, Deus, que o Senhor é a resposta para a nossa alma, para a nossa vida. Eu creio, Deus, que o Senhor é a resposta para tudo aquilo que nós temos e aquilo ainda que nós queremos conquistar em Ti, Deus. Abençoa, Deus, a Tua igreja nessa noite. Abençoa, Deus, os nossos irmãos e irmãs que estão aqui presentes e aqueles que não puderam estar aqui, Deus. E que a cada dia, Deus, e no próximo ano, talvez no próximo encontro, Deus, possamos estar juntos, renovados e fortalecidos no poder da palavra que foi liberada hoje para as nossas vidas. Que não há outro lugar aonde a gente vai encontrar descanso, aonde a gente vai encontrar ensino, aonde a gente vai encontrar o descanso que nós tanto procuramos, a resposta que nós tanto queremos, Deus. Abençoa, Deus, a cada um, em nome de Jesus. Amém e amém.